Olá, você que está aqui assistindo esta aula, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada mesmo. Olha só, eu sou a professora Leandra Fonseca, se você não me conhece, aqui do Educa Mais Serrano, professora de língua portuguesa. E esta aula aqui é indicada para a galerinha esperta do 8º ano da Rede Municipal de Educação. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre o verbete de dicionário. Esta é a aula 2, a continuação. Ah, professora, mas cadê a aula 1? Vai ficar o link aqui da aula 1, você pode ir lá, assiste. Lá eu fiz assim um paralelo com história, uma mitologia grega muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Então você pode ir lá, assiste e volta para cá. Então vamos começar com a nossa aula 2 sobre verbete de dicionário. E dando essa continuação neste nosso assunto, nós vamos falar hoje sobre alguns tópicos aqui. E o primeiro são as características do verbete de dicionário. Então acompanhe na telinha de vocês aí quais são as principais características. É apresentado em ordem alfabética, o que facilita a consulta ao dicionário. Registra os vários sentidos que uma palavra pode ter. Dá explicações gramaticais sobre a palavra. Usa siglas e abreviaturas. Essas são as principais características do verbete de dicionário. Se você conhecia já alguma delas, pode colocar no comentário, professora, eu conheço tal, eu já sabia dessa característica aqui. Vamos assim interagir. Então, meus caros, as principais características são essa. É apresentada em ordem alfabética. Alfabética, vocês sabem, A, B, C, D, todo ali na sequência. Então, começa com a letra A, aí vem o B, aí vem o C. Então, todas as palavras que existem possíveis com a letra A, estará lá na sequência da letra A. Aí depois, letra B e assim por diante. Facilita muito mais aí a consulta, né? Quando você vai lá folhear, procurar tal palavra. Aí a próxima característica nós temos, registra os vários sentidos que uma palavra pode ter. Vocês são sabedores que uma única palavra aqui, na nossa querida e amada língua portuguesa, ela tem vários significados, não é verdade? Às vezes tem 2, tem 3, tem 4, até 5 ou mais significados. Então lá no dicionário também, lá nesse verbete, está lá escrito bem bonitinho os possíveis significados que aquela palavra tem. A próxima característica é dar explicações gramaticais sobre a palavra. Professora, mas o que é isso? Lá vai dizer se essa palavra é um verbo, é um substantivo, é um adjetivo. Lá vai dizer qual o gênero, se é masculino, se é feminino e assim por diante. Então lá dá essas explicações gramaticais sobre a palavra. E a nossa última característica aí é usa siglas e abreviaturas. Lá também, né, em alguns dicionários tem essa ferramenta aí, que coloca as siglas ou abreviatura que a palavra pode ter. Bem interessante, não é? Características aí bem interessantes sobre esse verbete aí de dicionário. E como eu falei para vocês, que os verbetes, eles são listados lá no dicionário em ordem alfabética. Eu trouxe para vocês um exemplo, só um exemplo aí de verbetes aí que começa com a letra A. Pode ser que em outro dicionário esteja diferente, mas aqui eu coloquei alguns. Acompanhe aí. Abstrato, alienado, amor, análogo e anuência. Perceberam só aí a ordem alfabética? Então tem muitas outras palavras também. E agora eu trouxe também um exemplo para vocês. Vamos ver um verbete mesmo, com todas as características que eu falei para vocês. Acompanhem na telinha de vocês. Eu farei a leitura e vocês irão acompanhando aí essas características. E a palavra escolhida foi verbete, nada melhor do que o que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Verbete, aí tem aí o E, vou já explicar o que é esse E com acento aí. Depois nós temos substantivo masculino. Número 1, nota ou comentário que foi registrado. Anotado, apontamento, nota, anotação, registro. Número 2,
pequeno papel em que se escreve um apontamento. Número 3, ficha de arquivo, por exemplo, em biblioteca. Número 4, em lexicografia, o conjunto de acepções, exemplos e outras informações pertinentes contido numa entrada de dicionário, enciclopédia, glossário e assim por diante. Então, meus queridos, vocês observaram a palavra, né, verbete, tem muita informação ali. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa estrutura. Olha só, a primeira palavra que vem é o quê? Verbete, não é? Primeira palavra. E depois vem uma dica de como pronunciar esta palavra. Tem aí o ezinho e tem o acento circunflexo aí. Então, indica o quê, professora? Indica que o som do E, ele tem que ter essa sonoridade aí. Não é verbete, verbete de dicionário, isso não existe. Então, a sílaba aí, be, então não fica be, fica B. Então, nós lemos como verbete, ó, bete, assim como você, o E fica assim. Então, verbete. Então, dá aí uma dica bem legal de como é a pronúncia, para quem tem dúvida. E a próxima característica dessa estrutura é a classe gramatical. A sua classe, que é o quê? Substantivo. Logo depois vem seu gênero, não é? Então, se é masculino ou feminino, está indicando qual é o gênero aí. E depois vem os significados. Observaram que tem 1, 2, 3, 4, aí esses são os significados. Eles são enumerados de acordo com a quantidade possível que há de significados dessa palavra. Então, vamos de curiosidade. Eu tenho aqui uma curiosidade para vocês sobre esta palavra aí, sobre verbete. Então, vamos lá para a etimologia da palavra. Professora, o que é isso? É a origem das palavras. Então, vamos lá ver de onde vem essa palavra aí, verbete? Vamos lá. Verbete vem do latim. Verbus é verbo no sentido de palavra. E et é um sufixo, pedacinho final da palavra, que colocamos quando queremos dizer que algo é menor do que de costume. Então, portanto, o verbete é uma pequena anotação para explicar o sentido de uma palavra. Muito bem, então a próxima dica, próxima observação que eu quero colocar para vocês é a associação que o verbete tem com palavras-chave. Palavras-chave, o que são palavras-chave? Palavras importantes, né? Aquelas palavras assim que você, através dela, você já consegue entender todo o contexto. Então, o verbete ele tem muito a ver com as palavras-chave. Agora, eu vou colocar para vocês aí um verbete e depois nós vamos descobrir quais são as palavras-chave. A palavra é cadeira. Então, vamos lá. Substantivo, feminino. Número 1, mobiliário. Peça de mobília composta de assento individual e de um encosto, com ou sem braços. Número 2, posição ou lugar de honra numa instituição. Número 3, disciplina, matéria na universidade. Número 4, cada um dos assentos em uma casa de espetáculos. Viram só? Cadeira. Gente, a língua portuguesa, ela é linda. Tem muitos, uma palavra só e 4 significados, né? Ela pode ser 4 coisas. Então, vamos lá ver aí, observar as palavras-chave. Se vocês se depararem com uma questão onde há um verbete lá de uma palavra e você tem que encontrar as palavras-chave. Então, vamos lá já exercitar aqui. Então, quais são as palavras-chave de cadeira? São o quê? Peça de mobília, assento individual, encosto, lugar marcado, universidade. Viram só? Então, muita informação aí legal sobre esse nosso assunto de hoje. Entendeu tudo? Tá legal a aula? Eu espero que sim. Então, agora nós vamos passar para uma coisa bem interessante. Vocês nem imaginam o que é. Exercícios, exatamente. Vocês agora vão responder umas questõezinhas básicas, legais. Onde, professora?
Nos comentários, você vai lá, eu sempre digo para vocês, você vai lá, escreve teu nome, o nome da tua escola, a tua série, todas as informações assim bem importantes. E em seguida você vai colocar questão 1, resposta tal, questão 2, resposta tal e assim por diante. Combinadinho? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Os peixes. Os peixes são os mais antigos vertebrados de que se tem conhecimento. Eles vivem na água e são geralmente cobertos de escamas. Muitos peixes têm um esqueleto ósseo. Contudo, os tubarões e as arraias têm o esqueleto feito de cartilagem, que é um tecido forte e flexível. Fonte, nós temos Enciclopédia Digital, Escola Britânica, Google. E disponível também ali no site da escola.britanica.com.br. Artigo animal, tem a série aí os recursos. Vamos para as questões. Onde esse verbete é encontrado? Onde? Gente, qual a fonte? Onde? Letra B, quem o produziu? Letra C, a quem se dirige? Letra D, há título no verbete? Será que tem título aí, gente? Letra E, esse título refere-se a uma espécie ou ao conjunto de espécie? Respondam aí, por favor. Questão A, B, C, D. Coloquem as respostas de vocês lá nos comentários. Vamos para a nossa segunda questão. Leia o texto abaixo e responda as questões. Xenofobia. Nós temos aqui, entre parênteses, né? Xenofobia. O que será que é isso, O que será que é isso, meus caros? Aí nós temos o S.F e nós temos o número 1. Aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras. A partir da convicção a respeito dos valores culturais nacionais, podem ser construídos o orgulho nacional, a xenofobia, o racismo e outras atitudes que buscam criar um sentimento de unidade interna. 2. Temor ou antipatia pelo que é incomum ou estranho ao seu ambiente. O que significa a abreviatura S.F? O que será, gente, que significa? Nós já falamos lá nas estruturas aí. Próxima questão. No verbete lido, qual a função dos parênteses? Qual a função deles aí neste verbete? Próxima questão. O texto foi dividido em duas partes, 1 e 2. O que isso significa? Por quê? Na opinião de vocês, por que será que esse texto ele foi dividido em duas partes? Parte 1 e parte 2. Próxima questão. Qual palavra abaixo não está relacionada com aquela apresentada pelo texto? Olha só, nós temos lá vários significados explicando sobre a palavra. E quais das palavras abaixo não tem nada a ver com aquilo que o texto está dizendo? Letra A, afeto. Letra B, repulsa. Letra C, ódio. Letra D, rancor. Então, qual dessas palavras aí não está relacionada com aquelas que foram apresentadas lá no texto? E nossa próxima questão e última, chegou ao fim. Informações complementares é o mesmo que? Informações complementares é o mesmo que? Letra A, contrárias. Letra B, adicionais. Letra C, opostas. E letra D, dispensáveis. E aí? O que quer dizer informações complementares? Então, aí, coloquem a opção correta. Meus queridos, então, esta foi a nossa aula de hoje, um pouco falando aí sobre verbete de dicionário. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, respondam as questões, coloquem lá nos comentários o nome de vocês, as respostas. E é isso aí. Muito obrigada pela companhia de vocês. Antes de sair daqui, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Muito obrigada por tudo e até a nossa próxima aula.